voltamos então para o segundo bloco do programa Livres Ideias de hoje. Lembrando que o programa Livres Ideias, essa iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos, você assiste toda quinta-feira às 22 horas na TV Vale, com reprises aos sábados, 12h30, e domingos às 10 horas. E também pode assistir pela internet, acessando o nosso site www.senasprevestibular.com.br. Você assiste lá todos os programas passados pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Bom, voltando aqui à nossa conversa, professora Dailma. Bom, se o efeito estufa já é algo, e o aquecimento global é algo mais do que claro e evidente para todos, né? Ou pelo menos deveria ser para todos, e mesmo assim a gente não consegue, a nível global, desenvolver uma forma de tentar minimizar esses efeitos e reparar esses estragos. Na verdade, a maioria das notícias, a maioria dos comentários que a gente vê na mídia é sempre um comentário extremamente pessimista, né? A NASA, por exemplo, recentemente colocou na sua página oficial um alerta de que a humanidade teria pouco mais do que 100 anos antes de enfrentar mudanças catastróficas, né? Bom, a gente vê muitas conferências, muitas pessoas tentando se unir, governos aparentemente tentando se unir. Em conferência, por exemplo, tivemos recentemente a Rio+20, mas parece que nada disso dá resultado. Por quê? Então, Emerson, a gente estava comentando, né, Guilherme? Essa questão é muito delicada, muito complexa. Porque se a gente pegar aqui a questão da industrialização, né, desde o século XVIII até hoje, a tendência é só aumentar. Né? A questão da produção, do consumismo. Dificilmente os países que assinam essas conferências, esses protocolos, eles irão cumprir essas metas. Né? Que era, por exemplo, a de 97, protocolo de Kyoto, diminuir 5% a emissão de gás carbono. Eles não conseguem. Inclusive, na época, os Estados Unidos não assinou, porque para diminuir a emissão desses 5%, teria que diminuir a produção industrial. E nenhum país faria isso, eu acredito, né? E nós acreditamos. Então fica nesse impasse, né? Assina as conferências, assina os tratados, mas não conseguem cumprir as metas, né? Eles tentam, por exemplo, determinados países, a emissão de ser menos, o Brasil, por exemplo, ou outros países emergentes, 5%, 6%, vamos supor. Estados Unidos polui mais, a China polui mais, teria que diminuir mais, mas não chegam a um consenso, eles não conseguem diminuir, né? E, obviamente, para não parar a industrialização. Foram feitas algumas tentativas, algumas décadas atrás, filtros em chaminés de indústrias, agora as chamadas energias limpas, né, alternativas, é uma sugestão aí de estar diminuindo essa emissão. Mas a questão do consumismo é meio complicada. A industrialização, ela é difícil desacelerar. Pelo contrário, né, ela tende a acelerar. E nos coloca numa situação, numa sinuca de bico. Exatamente. Como alimentar o desenvolvimento industrial 7 bilhões e de econômico pessoas, da né? população e, ao mesmo tempo, garantir que essa população vai estar viva, pode-se dizer, num médio período de tempo, para poder usufruir dessa industrialização, né? A gente sabe que com o agravamento dos impactos ambientais, o custo de vida aumenta também, aumenta o número de catástrofes, como a gente Com falou, certeza. e o número de mortes. Então, é um desenvolvimento que tende ao caos. Tende ao caos. Por outro lado, já se fala na questão da sustentabilidade, né, que vem contrapartida com essa questão da grande industrialização. Ou seja, produzirmos, não pararmos de produzir, em contrapartida, tentando, né, manter esse ambiente sadio para as gerações futuras. Então, essa questão da sustentabilidade, a questão da energia limpa, energias alternativas seria a solução. Porém, o grande produtor de petróleo, como o Brasil já é, né? Nem que seja o petróleo pesado, as energias alternativas, elas ainda são meio complicadas. São caras de instalação, caras de manutenção, né? E tem a questão do petróleo que ainda está muito pesado, né? Professor Guilherme, talvez o X da questão aí está na ciência e tecnologia, para conseguir fazer esse meio de campo entre o desenvolvimento industrial e a sustentabilidade ecológica? Olha, Emerson, vou ser sincero com você. Solução, difícil. Se fala muito de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Mas eu vou falar um pouquinho como biólogo, né?
como professor de biologia, eu sou cético quanto a essa questão de sustentabilidade, principalmente quando a gente chega num viés de superpopulação. E superpopulação mesmo. O planeta hoje está com 7,2 bilhões de habitantes. Bilhões. Levando em consideração que a espécie humana tem 180 mil anos, aproximadamente, a espécie humana demorou 180 mil anos para alcançar o patamar de 7,2 bilhões. Um crescimento ok se a gente levar em consideração esse crescimento igualmente distribuído nesse tempo. O problema é que não foi. Em 1850 a gente teve um fenômeno pontual, Revolução Industrial. E a Revolução Industrial trouxe consigo possibilidade de diminuição da mortalidade. Você diminui a quantidade de pessoas que morrem. Consequentemente, você aumenta a quantidade das pessoas que nascem. Princípio fundamental biológico. Equilíbrio populacional. Em 166 anos, a gente teve um crescimento de aproximadamente 6,2 bilhões de pessoas. Então para pensar, 1 bilhão de pessoas cresceu em 178.034 pessoas. 1 bilhão. Em 166 anos, crescemos 7,2 bilhões. Então perceba, quando a gente fala na sustentabilidade, quando a gente fala na necessidade de buscar meios alternativos para não influenciar o ambiente e ainda assim continuar levando numa boa, vivendo numa boa, não é tão fácil. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, como que a gente vai impedir que a população continue crescendo tanto para causar tanto impacto? Que seria uma solução. O que a gente tem que influencia quantidade, densidade populacional, daí até entende melhor que eu, mas se a gente for levar em consideração a taxa de natalidade, que é a quantidade de pessoas que nascem, taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem, e a migração, imigração ou imigração. Só que a gente não está falando de um país, de um estado, a gente está falando de um planeta. A gente não sai do planeta. Guilherme, mas aí eu gostaria de fazer uma provocação ao seu Exatamente, deixa eu só terminar. Dá pra gente controlar a taxa de mortalidade? Dá. Evitar que as pessoas morram. Mas aí a população vai o quê? Aumentar. Dá pra gente diminuir a natalidade? Dá. Muito difícil. A China já tentou com a política do filho único. Expectativa de vida aumenta. Só que a expectativa de vida aumenta. E a gente não pode aumentar o outro fator na balança, que é aumentar a mortalidade. Isso é fora de ética, isso é fora de mão. Mas, Guilherme, a minha provocação é o seguinte. Eu não vejo, a princípio, o aumento da natalidade da população como um fator tão relevante assim com relação à superexploração dos recursos naturais, enfim, e esse colapso ambiental. Mas o aumento dos padrões de consumo dessas pessoas. Porque se a gente pega, por exemplo, Europa e América do Norte, a taxa de natalidade vem reduzindo, né? Em alguns países já chega... Sim. Na Europa escandinava principalmente. Estável. Os países que têm a taxa de natalidade mais alta, geralmente são países africanos asiáticos, principalmente asiáticos. E se a gente comparar o padrão de consumo desses países com o padrão de consumo dos países europeus e da América do Norte, há uma discrepância tremenda. Vertiginosa. Aí, o meu ponto, eu imagino que seja o seguinte, talvez o planeta até tenha recursos e capacidade para alimentar e para garantir a sobrevivência de pouco mais de 7 bilhões de pessoas, mas não tem a capacidade para garantir o padrão de consumo de 7 bilhões de pessoas se esse padrão for equivalente ao de um norte-americano ou ao de um europeu. Entendi seu ponto de vista. Seu ponto de vista é que poucos consomem para muitos. Exato. Mas a questão não vai nem por causa do consumo tecnológico, que é o que eu imagino que você fale. O padrão de consumo tecnológico de produtos industrializados. Não de bens, alimento. Bens industrializados. Alimento. A alimentação é um bem necessário a todos. A nutrição. E por mais que a pessoa nasça na África, na Ásia ou na Europa escandinava, ela precisa de alimentação. E para fazer essa alimentação a gente parte naquela tecla. Como que eu vou alimentar uma população tão grande? A alimentação tem que acontecer. E por mais que hoje em dia existam pessoas ainda no mundo que passam fome, elas se alimentam. E é necessário alimentar essas pessoas. E como que a gente faz para
para que isso ocorra. Se você planta pouco, você eleva o preço desse alimento, desse nutriente. Se você planta muito, você aumenta o acesso a esse alimento. Então, teoricamente, claro que não é o que acontece do ponto de vista do egoísmo humano, que é inerente, né? As grandes populações têm egoísmo quanto a isso. A gente tem que levar em consideração os grandes rebanhos. Hoje, a China é um dos maiores consumidores de carne de porco que a gente tem no planeta. Um dos maiores criadores de porco no planeta é a China. Isso demanda espaço físico. E para que haja acesso a esse espaço físico, é necessário desmatar, é necessário urbanizar, é necessário modificar a paisagem. Então, eu entendo do seu ponto de vista e é extremamente relevante esse aspecto do consumismo desenfreado e desigual. Se a gente for parar para pensar, as sociedades mais capitalistas agressivas, e não digo capitalista agressiva, mas consumista agressiva, hoje em dia a gente vê tecnologias e tecnologias que dá pra gente viver sem, contando que a gente não conheça. Tira o celular e o smartphone de cada um para você ver hoje se o mundo não entra em colapso, né? Derruba um satélite para você ver o que Exatamente. Mas do ponto de vista biológico, desconsiderando um pouco, a gente tem que adequar e é muita gente. Como a gente estava comentando mais cedo, a espécie humana já está fazendo hora extra na Terra. A espécie humana já passou do período normal da extinção das espécies. E isso causa um impacto grande. A gente está com um número muito acima do que a gente deveria estar. Se a gente for para pensar, um ecossistema tem uma coisa chamada de capacidade de suporte. A capacidade de suporte de um ecossistema está intimamente ligada ao seu recurso, espaço físico e outras coisas mais. Nós, seres humanos, passamos muito dessa capacidade de suporte, graças ao advento tecnológico. Medicamentos, a questão de nós não sermos mais nômades, nós termos adquirido a tecnologia de plantações, né? A gente consegue plantar. Revolução verde. Exatamente. E isso faz com que nós dominemos o ambiente, indiferente do que aconteça. E isso faz com que nossa espécie não sofra pressões ambientais que antes a gente sofria, né? Imagina antigamente quando a gente não dominava a questão das plantações, não dominava o fogo, não dominava uma coisa muito assim, que hoje em dia é cotidiana, mas a gente já viveu sem antibiótico. Uma tuberculose, uma infecção matava. Hoje isso não acontece mais. E isso contribuiu de forma grande para que a população aumentasse muito. Aumentando essa população de tal forma, a gente impacta, não tem jeito. Então, um outro fator é que o ser humano está fazendo hora extra na Terra, né? Existem na literatura, existe nos... não que eu fale para dizimar a espécie humana, mas do ponto de vista biológico, a espécie Homo sapiens já permaneceu no planeta Terra por muito mais tempo do que é natural, né? E outra coisa muito importante é que a gente tem que levar em consideração como que a gente contorna esse problema. A obtenção da tecnologia, a criação da tecnologia é uma faca de dois gumes. Torna a população mais estável, mais confortável, permite que todos vivam mais, nossos entes queridos vivam mais. Por outro lado, a Terra sente. E buscar a sustentabilidade é necessário. Talvez para que nós possamos protelar essa extinção da espécie humana. Amenizar, né? Protelar, adiar, né? Fazer com que essa extinção inevitável ocorra mais para frente, né? Mas é inevitável. O impacto que a gente já causou nesse curto espaço de tempo já é de uma forma enorme. Eu vou colocar mais lenha nessa fogueira aí, mas no próximo bloco então. Pessoal, até o próximo bloco a gente vai continuar esse assunto aqui, beleza? Até lá!